E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Zoom e eu gosto muito de jogos de modo história. Eu sei que a maioria prefere jogos de modo online, mas se tem algo que é extremamente incrível e eu tenho orgulho de falar que eu gosto, são os jogos de modo história. Ai ai, essas perfeições são incríveis, pena que as pessoas não dão tanto valor assim. Toda a composição por trás da história do jogo. Tem noção do fato de que dá pra contar uma história inteira e transmitir uma mensagem por trás de um jogo? Que dá pra expressar algo que você quer contar pro mundo através de um jogo? Porém eu acho que as pessoas não percebem isso. Elas não enxergam a grandiosidade por trás desses jogos. Eu acho que nem as empresas percebem isso mais, tendo em conta que a maioria das empresas de hoje em dia nem se importam em fazer um jogo realmente profundo e completo. A maioria dos jogos de modo história de hoje em dia são apenas jogos ruins disfarçados com uma maquiagem, que olhando superficialmente a gente acha que é um jogo bom. Porém, quando você joga com um olhar mais crítico e percebe o quão raso o jogo é. Um grande exemplo de um jogo bom é o Five Nights at Freddy, um jogo de terror que se passa numa pizzaria infantil. Essa pizzaria possui alguns animatronics robóticos que são divertidos durante o dia, que cantam, dançam e se divertem com as crianças. Porém, durante a noite, eles viram monstros agressivos que assombram os lugares. E você é o segurança desse lugar. E adivinha qual turno que você trabalha lá? Exato, à noite, onde esses animatronics viram monstros. E seu objetivo é sobreviver lá durante 5 noites. Você precisa vigiar o local e ao mesmo tempo se proteger dos animatronics. Então você precisa ficar de olho nas câmeras. Se os monstros se aproximam de você, você precisa fechar a porta para sobreviver até às 6 horas da manhã. Que é quando a pizzaria abre, o sol nasce e os animatronics voltam a ser bichinhos fofinhos. Olha que ideia revolucionária, tendo em conta que quase todos os jogos de terror hoje em dia são muito saturados. Esse é bem revolucionário se for levar isso em questão. Esse jogo poderia ser lembrado como um fodão dos jogos de terror, até porque foi muito bom até a terceira continuação. Porém os mais recentes, ou seja, os que foram lançados depois da terceira continuação, olha o trailer do próximo jogo dessa saga. Que porra é essa, mano? Isso é uma continuação de Five Nights at Freddy? Porque pra mim parece tudo, menos Five Nights at Freddy. Eu acho que se eles não tivessem lançado essas continuações horríveis e parado no terceiro, o jogo seria lembrado como o melhor do gênero de terror. Porém, os próprios desenvolvedores destruíram a saga, lançando umas continuações horrorosas. Por que eles não pararam na terceira continuação? Eles querem lançar mais do que 3? E assim, o jogo não é visto como o pior, mas ele poderia ser visto como o melhor da saga de terror. Mas a própria empresa destruiu o jogo, lançando continuações inúteis e horríveis. Por que eles não pararam na terceira? Esse é um dos maiores problemas dos jogos de modo história atualmente. Porém, existem aqueles que são feitos com vontade. Existem aqueles que se dedicam a criar algo incrível, que colocam toda a sua alma e esforço nesse projeto, que são obras-primas dos jogos. Aqueles jogos que marcaram uma geração, como Half-Life, jogos que parecem filme, como Detroit Become Human, e jogos revolucionários, como GTA V. Mas fora tudo isso de ruim dos jogos, se tem algo que eu considero incrível, é uma experiência única jogando o jogo. É pegar um jogo que eu nunca zerei para aprender a jogar, assistir todas as cutscenes, descobrir os segredos e easter eggs, explorar o mapa do jogo, ver segredos sobre o jogo, creepypastas e teorias e etc, tudo demais. Como eu disse, é uma experiência única jogar esses jogos. Infelizmente as pessoas não valorizam essas obras de forma como deveriam ser valorizadas. Porra, olha pro Detroit Become Human. Uma obra de arte. Ele faz parte daqueles jogos onde você precisa prestar atenção na história do jogo, porque a própria história do jogo é muito mais valiosa que a própria jogatina, até porque o jogo inteiro gira em volta da história do jogo. E sem contar que pelo menos 70% do jogo gira em volta das cutscenes, e você precisa ver todas as cutscenes. E é realmente uma experiência única jogar esse jogo. É tipo um filme interativo, e eu acho que é um jogo que todo mundo deveria jogar, até porque eu não consigo expressar esse jogo em palavras, de tão incrível que esse jogo é, de tão bem feito que esse jogo é, o quanto capricharam na história desse jogo. O jogo é completo, tá ligado? Você sabe quando você olha pro jogo e fala, nossa, tava faltando isso, se tivesse isso, seria muito melhor. Então, você não se questiona isso quando você joga esse jogo.
Eu sinto falta da época que a galera ficava louca para o lançamento de um jogo, em que todo mundo assistia todas as séries do BRKS Edu ou do Funk Black Cat. Ainda bem que eles ainda estão grandes, mas sei lá, só não é igual a antes, sabe? Não é aquela magia que você sentia ao assistir uma série de algum youtuber, de algum jogo novo que acabou de ser lançado. O jogo acaba de lançar, você sabe que você não tem dinheiro para comprar o jogo, muitas vezes nem o console. Então você vai lá no YouTube, pesquisa sobre o jogo e assiste alguma série do seu youtuber favorito sobre esse jogo. Não tem experiência mais única que era. Puta nostalgia, parça. Mas enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, tá bom? Compartilha, é sério, compartilha esse vídeo com seus amigos. O meu último vídeo não pegou nem 20 visualizações e eu fiquei muito chateado com isso. Então tenta compartilhar com pelo menos 1 ou 2 amigos seus, tá ligado? Só pra me ajudar, por favor. Enfim, muito obrigado e tchau.